Bem, então vamos lá, ó, pessoal. Temos aqui então o mapa da economia brasileira, tá, do século XIX. Então, se vocês perceberem, é só agricultura. Nós ainda não tínhamos a parte da industrialização, né? Era só a parte agrícola, tá? Bem, continuando aqui. Olha em 2002 como que era a distribuição espacial da indústria no Brasil. Olha a concentração na região sudeste, né? Então você vê em São Paulo, próximo à Grande São Paulo, e chegando ao sul de Minas, ó, e oeste paulista, a grande concentração de indústrias, Rio de Janeiro, Grande BH, muitas indústrias. E aí depois você tem, né, para o sul do país também uma quantidade bacana, tá? De indústrias. Mas quando você vai se afastando dessa região centro-sul aqui, ó, o número de indústrias vai diminuindo. Olha só, olha a Bahia, né? Como que já tem pouca indústria aqui, né? O sertão baiano aqui. Você vem vindo para essa região. Pega a Amazônia. Nós só temos aqui a região de Manaus, praticamente, né? Muito pouca indústria, tá? Claro, a região de Manaus por conta da Zona Franca de Manaus, né? A isenção de impostos, aquelas coisas. Então, muitas indústrias montadoras estão ali. Indústrias de eletroeletrônicos, né? Você comprar uma televisão, um monitor, isso e aquilo, você vai ver que está escrito lá. Foi produzido na Zona Franca de Manaus por conta de isenção de impostos. Motos, a grande maioria das motos são produzidas ali, né? Mas fora isso, você não tem nada, né? Então, a concentração está aqui. Aqui é o coração da indústria brasileira, tá? Bem, continuando aí, temos aqui um desenho, né, pego da internet, aí, que eu não tenho capacidade para desenhar e nem para escrever bonitinho assim, então eu peguei isso da internet. Olha para vocês verem que legal que é isso, né? A industrialização começa com Vargas. Anteriormente, o que nós tínhamos? Borracha no Acre, minério em Minas. Minas é a região que mais extrai minério no Brasil, tá? Fume, cacau na Bahia, café na região sudeste, açúcar lá no nordeste, algodão no Maranhão. Mas era isso, ó. Você não tinha industrialização. A industrialização começa com o Vargas. Por quê? Porque nós vamos ter o contexto da Primeira Guerra Mundial, né? E aí esse contexto da Primeira Guerra Mundial vai gerar a crise, né, nos países europeus. A queda na venda do café, e aí vem as indústrias lá na Primeira Guerra Mundial, chamadas indústrias substitutivas de importação, tá? Ainda não é a Era Vargas isso aqui não, depois que vai ser. Temos aqui a concentração da indústria no Sudeste, né? As disparidades regionais, então o Sudeste muito industrializado, outras regiões nem tanto. O fortalecimento do mercado interno, investimentos na indústria de base, aqui entra o Vargas, ó, investimento nas indústrias de base. Então, o Vargas ele vai investir nas indústrias de base, ou seja, vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, vai criar a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, a Petrobras, vai criar um banco, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, que hoje é chamado BNDES, né, econômico e social, acrescento social aqui, tá? Tudo isso daqui é a parte da indústria de base, ou seja, ela era uma indústria que servia de base para as outras indústrias funcionarem, tá? Então isso é muito importante lembrar. Temos aqui a distribuição da indústria gradativa, então aos poucos vai para o Nordeste, aos poucos vai para o Sul, tá? Mas a grande concentração ainda está no Sudeste, tá? Aqui, né, nós temos a importância do café. O café é quem vai trazer dinheiro para que seja investido na indústria. Então, assim, lá na crise de 29, nós vendíamos café. Quase 70% de tudo que a gente vendia era café. Quem que era o nosso grande consumidor? Estados Unidos. A crise de 29 acontece nos Estados Unidos, eles param de comprar o nosso café. O governo tem que queimar o café, né? Compra dos cafeicultores e queima, e os cafeicultores não vão continuar aumentando sua produtividade de café. O que eles vão fazer? Eles vão diminuir essa produção de café, e aí esse dinheiro que está sobrando, eles vão investir na indústria, tá? Então, surgem aí
dinheiro para poder investir em infraestrutura, em trens, em portos, né? A mão de obra vai existir no Brasil porque muitos imigrantes estão vindo para cá, lá muitos já tinham trabalhado com a indústria, então nós vamos ter esse início de industrialização, né? O governo do JK, o governo do Juscelino Kubitschek, ele acontece de uma maneira diferente. Por favor, estamos agora em menos pessoas ainda aqui, tá só a Rafa, o Augusto, a Ana e o Biarigueiro. Eu não faço nem ideia quem que é o Biarigueiro. Prestem bastante atenção nisso, isso é importante. Diferença do governo Vargas para o governo JK, tá? Aqui, indústrias de base, o governo criando indústrias. Aqui no governo JK, ele não cria indústrias, ele traz indústrias multinacionais para o Brasil, ele traz as indústrias estrangeiras, as indústrias de fora para o Brasil, tá? Essa é a diferença entre Vargas e JK. Temos aqui, então, o governo dele acontece dentro do contexto da Guerra Fria, né? Ele governa de 56 a 61, tá? A abertura da economia brasileira para o capital estrangeiro vai alavancar a indústria, é o chamado take-off, né? Aí ele tem o plano de metas dele, que é de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né? Vai construir Brasília. Por favor, lembre-se sempre que construir Brasília não é simplesmente fazer a cidade. Você tem que fazer a interligação dessa cidade, dessa capital, com o Brasil inteiro. Então é um custo muito alto, um custo muito grande, tá? E o Brasil não tinha dinheiro para isso. O que ele faz? Ele vai pegar dinheiro de fora. Então é isso que acontece, tá? E temos aí investimento nas indústrias de energia e de transporte. Qual é o transporte do Brasil? São as rodovias, porque nessa época estavam vindo as indústrias automobilísticas para o país, e aí ele investe em rodovias. Se nesse momento nós tivéssemos investido maciçamente em ferrovias, com certeza os produtos no Brasil seriam mais baratos, porque grande parte do custo do produto é o transporte. Mas não era a realidade para o momento, tá? E aí nós temos aqui também o tripé econômico. O que é o tripé econômico? É que jeito que o Brasil cresceu, de que maneira? Então ele vai crescer, né, com capital estatal. Então a infraestrutura do Brasil é com capital estatal, ou seja, o governo construindo ferrovias, isso e aquilo. Claro, pegou dinheiro de fora? Sim, mas é o governo que construiu rodovias, ferrovias, estradas, blá, 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 blá. Economia nacional, bens de consumo, né, com pouca tecnologia, então começam a surgir algumas indústrias, mas produzindo coisas mais simples, sapatos, roupas, né, menos tecnologia. E temos o capital estrangeiro, bens de consumo de alta tecnologia. É aqui que os automóveis vêm para o Brasil, é aqui que algumas das grandes indústrias de eletrodomésticos e de eletroeletrônicos começam a vir para o país. É nessa época, né, anos 50, que a televisão vai chegar no Brasil. A princípio, ela era importada, depois ela começa a ser produzida aqui, tá? Rádios vão ser produzidos aqui, né? Os eletrodomésticos, como batedeira, liquidificador, essas coisas começam a chegar no Brasil nessa época aí dos anos 50, tá? Outra coisa importante aqui do Vargas, que eu esqueci de dizer, ele vai criar uma indústria chamada FNM, 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 que é uma indústria que produz motores, tá? Fábrica Nacional de Motores. E depois eles começam a produzir caminhões também. Tem caminhões aí chamados FNM, são caminhões bem antigos, que sempre estão em exposição em encontros de carros antigos, tá? Aqui, falando sobre o período do JK. Então, ele tem o chamado modelo rodoviarista, que é o quê? Incentiva a indústria de automóveis. Vem para o Brasil Ford, Volkswagen, General Motors, né?
Ele vai fazer a construção de rodovias, dentre elas a Belém-Brasília, tá? Vai ter aqui a integração nacional, construção de uma nova capital, que é Brasília. Vamos ter aqui a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento. Ele cria a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. A intenção é o quê? Desenvolver aquela região do país, tá? Temos aqui anos de otimismo e euforia, que é esse período JK. Então é conhecido como anos dourados. O Brasil agora ia decolar, ia ser uma coisa maravilhosa, né? Temos ele conhecido como presidente Bossa Nova, né? E temos aí o Brasil ganha a Copa de 58. Então tudo isso daqui era um motivo de euforia para o país. Nossa, o Brasil é o país do futuro, né? O Brasil vai ser o país. Nós estamos até hoje pensando como ser o país do futuro, né? A gente tinha que ser o país do presente, mas tudo bem. O plano de metas, já falamos, 50 anos em 5, investimento em infraestrutura, e o chamado binômio, desenvolvimento com estabilidade. Apoio do General Lott, né? Esse General Lott dá um grande apoio aí ao governo do JK, tá? E depois esse General Lott também que vai ele vai ter muita influência na política brasileira mais para frente, tá? Junto com o Dutra lá naquele período. E temos aqui o modelo chamado de tripé, né? O tripé da economia. Então a economia ela era base estatal, capital estatal, dinheiro do governo, dinheiro privado internacional e dinheiro privado nacional, né? Aqui é nada mais nada menos que a abertura para as multinacionais. A crise de superprodução é uma charge aí muito conhecida de vocês, sempre está em questões e vestibulares, né? E aí fala lá, ó, não há emprego, queimo para manter os lucros, a população passando fome, pedindo melhorias, né? Povo unido jamais será vencido, fome, miséria, queremos trabalhar. Então, nós temos aqui uma divergência. De um lado, o desenvolvimento industrial, do outro, a população que precisa desse desenvolvimento. Beleza? Bem, pessoal, agora eu vou... tem mais um slide que esse é o último, e aí eu vou abrir o outro lá, que aí nós vamos trabalhar um pouco mais específico o Brasil, tá? Esse é mais introdutório. Temos aqui a distribuição, né, das unidades industriais e peças automotivas. Então, olha para vocês verem como que nós temos indústrias no Brasil, onde que elas se localizam, né? 68% das indústrias brasileiras estão no estado de São Paulo, né? 509 unidades. Esses dados são de 2011, tá? Só para lembrar. Minas vem em segundo, tendo 11%, 83 unidades. O Rio Grande do Sul, 43, Paraná, 35, Santa Catarina, 24. Olha onde que aparece o primeiro estado fora da região sul-sudeste, né? Bahia, com 22, sendo 3% das indústrias do país. Depois Rio de Janeiro, Amazonas, só 1%, né? E aí vem diminuindo. Olha só, tem regiões que nem entram nesse ranking, tamanho é o número, né, das unidades industriais de peças automotivas. Por favor, não são todas as indústrias, estamos falando aqui de peças automotivas, tá? Então tem região que você nem tem produção de peça automotiva, né? Eu moro lá no Pará. Se eu quiser uma peça automotiva, eu tenho que comprar da onde foi produzido aqui. Não existe produção na minha região, tá? Bem, vamos lá para o próximo slide aí. E é essa industrialização brasileira aqui. Então temos aí, aqui a gente vai falar desde o início aqui sobre a industrialização brasileira, com um pouquinho mais de mérito, tá? Vão ter aí algumas coisinhas interessantes aí. Então, com relação à industrialização brasileira, né? As indústrias de base, que nós falamos, quando falamos em indústria de base, nós temos que lembrar que nós temos, né, a indústria siderúrgica, a indústria química, que faz parte disso. As indústrias de bens de consumo,
Temos bens de consumo duráveis, não duráveis, e temos também, a apostila traz também falando dos semiduráveis. O que são os bens de consumo duráveis? São produtos que não têm um prazo de validade. Então, um automóvel, por exemplo, ele é um bem de consumo durável. Tem automóveis aí com 100 anos rodando, funcionando. Então, ele não tem um prazo de validade. Uma máquina é um bem de consumo durável, né? Uma máquina para uma indústria. Bens de consumo não duráveis, né? O não durável é que tem um prazo de validade curto, ele acaba logo. Por exemplo, a indústria alimentícia, né? É um bem de consumo não durável. Ela vai acabar logo, ela tem um prazo muito curto. E nós temos os semiduráveis. Por exemplo, as indústrias de vestuário são chamadas de semiduráveis. Por quê? Porque ela não tem um prazo de validade, mas se você começar a usá-la muito, ela vai acabar, né? Diferente de um carro você vai usar muito, ele não vai acabar. Se você continuar dando manutenção nele, ele vai usar. A calça, se você começar a usar muito, 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 ela vai rasgar, não tem como você ficar dando muita manutenção. Você costura aqui, costura ali, mas não dá para usar tanto, tá? Temos aqui, né, os fatores locacionais que nós falamos, né, proximidade da matéria-prima, energia, essa parte nós falamos também, lá no comecinho da aula. Aqui, nós temos os períodos da história do Brasil e o que era permitido, o que era proibido, tá? Então, olha só, de 1500 a 1508, o Brasil era colônia, era proibido as manufaturas, as indústrias no Brasil. No segundo período, que é de 1808, que começa aí a vinda da família real portuguesa para o Brasil até o Vargas assumir o Brasil, nós temos a implantação, chamada de primeira fase e segunda fase, onde algumas indústrias surgem, a maioria delas quebram, né? O terceiro período, de 30 até o JK assumir o poder, é chamado de Revolução Industrial Brasileira. E o quarto período, que é pós-56, é a internacionalização da economia, é onde começam a vir as multinacionais para o Brasil. A proibição, né? A metrópole fez o estabelecimento das indústrias na colônia, né? O estabelecimento das indústrias na colônia eram proibidas, e riscos, ocorrência, independência financeira, isso e aquilo. Então, com medo de ter concorrência, independência financeira e política, eles não deixaram ter indústrias aqui no Brasil. Na segunda metade do século XVIII, vêm algumas indústrias para cá, principalmente ferro, indústrias de ferro e indústria têxtil. Tá? Em 1785, Dona Maria I, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, tá? Dona Maria Louca, fez um alvará extinguindo todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto escravos e trabalhadores, ou seja, escravo e trabalhador podia ter, mas as manufaturas foram proibidas no Brasil, tá? Por quê? Aí a gente tinha que comprar de Portugal, tá? Bem, temos aqui nessa primeira fase a chegada da família real, a revogação do alvará, porque agora Portugal está sendo comandado por Napoleão. O que vai acontecer aqui? A gente precisa, né, dessa indústria. Então, é revogado. A abertura dos portos, a gente não vai ter muita indústria porque nós vamos comprar, né, da Inglaterra, então a gente continua dependente do exterior. Em 1828 acaba o protecionismo, né, sobre os produtos estrangeiros, então os produtos estrangeiros começam a entrar com um preço melhor aqui. Temos aqui, em 44, a tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco é uma lei onde colocava uma taxa de importação no Brasil, tá? 20% era cobrado para produtos que não eram produzidos no Brasil. Então, poxa, essa caneta aqui não é produzida no Brasil. Então, cobra-se 20% de taxa alfandegária, tá? Poxa, essa água aqui é produzida no Brasil. Então, se você quiser importar uma água, você vai pagar 60% de imposto, em imposto, tá? Então, essa era a taxação.
Em 1846, a indústria têxtil obteve incentivos fiscais, ou seja, o governo vem ajudando, né? E no ano seguinte, as matérias-primas necessárias à indústria do país receberam isenção das taxas alfandegárias. Então, é o governo começando a incentivar as indústrias. Então, a indústria têxtil começa a funcionar no Brasil, tá? Ainda dentro, aí na segunda fase, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, né, que ela proibia o tráfico de escravos, então não podia mais entrar escravo no Brasil. O que vai acontecer isso? Vai estimular, vai sobrar dinheiro para investir no país. Então, já que eu não estou gastando mais dinheiro comprando escravos, eu vou usar esse dinheiro dentro do país. E aí é onde começa, né, ter dinheiro para surgir as primeiras indústrias, tá? E temos aí, né, a mão de obra assalariada para a cafeicultura. Então vai começar a ter mais dinheiro circulando no Brasil, isso vai incentivar o início da industrialização que vai acontecer lá nos anos 30, tá? Vamos ter a substituição de importações, que na Primeira Guerra Mundial as indústrias estrangeiras não estavam produzindo, então nós precisávamos comprar o produto de fora. Há o crescimento do setor de alimentos, exportação de carne, ultrapassando o setor têxtil. E a continuidade da dependência, né, sendo o Brasil ainda sendo agroexportador. Aqui mostra que o café, né, era 70% das exportações no Brasil. Tá? Com relação à Revolução Industrial, nós temos aí o Vargas, isso daqui a gente pode pular porque nós já falamos, tá? Então vai falar aqui a data da criação das indústrias, ó, a CNP, né, Criação Nacional, Conselho Nacional do Petróleo 38, a CSN 41, Vale do Rio Doce 43, Hidrelétrica, Petrobras 53, tudo isso mais ou menos no governo Vargas, tá? E aí temos êxodo rural, que começa a acontecer, Segunda Guerra Mundial, temos tudo isso, plano de metas, né? Bem, o governo quer perguntar, Ana? Alguma dúvida? Ô, Cris, Pode, pode falar. Só aonde? aumenta um pouquinho o volume, por favor. Tá. Aumentei o meu aqui também. Pode Você tá lendo isso nos seus slides ou é na apostila? Eu estou mostrando nos slides. Eu não sei se é o meu que não tá aparecendo, mas é que tá aparecendo ainda daquele primeiro slide que você mostrou. Ué, estranho. Quer ver? Eu não sei se é só o meu. Ué, deixa eu ver aqui que o pessoal escreveu alguma coisa aqui. O meu também está assim, o meu também está assim. Ué, gente, vocês não falaram nada antes? Espera aí que eu Não, é que eu vejo. tava procurando na apostila. Aí, Não, não, eu tô com slide. Quer ver? Espera aí, deixa eu sair daqui, interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo, vamos ver se vai aparecer. Apareceu? agora apareceu, Cris. Nossa, gente, desculpa, vocês não falaram nada. Eu tô aqui com a tela aberta, para mim que estava certo, tá? Ó, então, Obrigada. desculpa aí, mas pode interromper e falar assim, ó. Então aqui, ó, depois eu mando os slides para vocês também, na boa, tá? Então aqui, ó, eu comecei a falar sobre as indústrias, tá? Bens de consumo duráveis, não duráveis, semiduráveis, os fatores locacionais, o motivo para as indústrias irem para uma determinada região. Aqui, né, os períodos, proibição, depois implantação, Revolução Industrial Brasileira, nós falamos, tá? A proibição da metrópole, aqui eu cito a Dona Maria I, ó, implantação da primeira fase, tá? 20% produtos não similares, 60% similares. A Lei Eusébio de Queiroz, que nós falamos, o café sendo aproximadamente 70% das exportações brasileiras. E temos aqui, né, a Revolução Industrial, que aí eu falo para vocês, olha lá, ó, a CSN em 41,
né, a Vale do Rio Doce 43, Petrobras 53, quando que as indústrias vêm para cá. E aqui na frente falamos lá do segundo governo Vargas, que aí vai falar do BNDES e depois do JK. Beleza? Então, agora que vocês estão enxergando aí, vamos lá. Internacionalização do governo JK. Vai de 56 a 51 a 61 o governo dele, tá? E aí nós temos aí o seguinte. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as grandes reservas de moedas estrangeiras, chamadas de divisas, né, fruto de ter exportado mais do que importado. O Brasil tem um crescimento de 8,9%, de 46 a 50. Então, como nós exportamos muito e importamos pouco, né, o crescimento brasileiro foi muito bacana, 8,9%. E aí nós temos aí o chamado deslanche industrial. Durante o governo JK é criado o plano de metas, que seria um investimento na educação, transporte, né, as vias de transporte, parte de infraestrutura, tá? O capital, dinheiro, capital nacional e estrangeiro. Durante o governo JK, ele cria a UNB, Universidade de Brasília, investiu na Embratel, na CSN e na Petrobras, que são indústrias nacionais, tá? Os pontos positivos aí. Nós temos, né, um ponto positivo, a urbanização, mais acesso à saúde, à educação, a saneamento básico. Então, junto com o processo da industrialização, nós vamos ter, né, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, na acessibilidade, tá? Temos a criação de inúmeras cidades, muitas cidades são criadas por conta desse processo de urbanização. O país deixa de ser simplesmente agroexportador para ser exportador de produtos industrializados. Pessoal, por favor, não entenda que esse exportador de produtos industrializados, que agora a gente está fazendo tudo industrializado, não. Mas, por exemplo, a carne. A carne, antes, ela era vendido boi em pé. Né? Boi em pé quer dizer o boi vivo. Agora não. Agora nós vamos abater o boi, nós vamos ter um frigorífico para poder embalar essa carne vai ser refrigerada, ela já vai ser exportada assim. As peças certinho para chegar lá, o cara só abrir a peça e cortar, tá? Então, isso é o exportador de produtos industrializados. A gente começa com isso. Nós vamos vender agora polpa de frutas, vamos vender isso, aquilo. Então, vem esse processo, tá? O país deixa de ser, então, passa a ser industrializado. E temos a criação aí de novos empregos, tá? Bem, pontos negativos. Forte endividamento externo, êxodo rural, tá? As pessoas saindo do campo, muito dinheiro pegando de fora, favelização, porque nem todos que vão para a cidade conseguem uma habitação decente, né? Aumento da violência urbana, aquele que não consegue se encaixar dentro da sociedade vai roubar, tá? A internacionalização, milagre econômico brasileiro que é durante o governo militar. Pega aí de 67, lembrando, o governo militar começou em 64, mas aqui faz um corte de 67 a 73. Ele só acaba em 85, mas está aqui em 73, tá? Temos ali o General Médici consolidou o crescimento da indústria. Então, as indústrias vão ser consolidadas, mais indústrias vão vir para o Brasil nesse período, né? Recursos usados em empresas estatais privadas, multinacionais, principalmente no segmento industrial. Então, né, muito dinheiro vai ser usado em empresas estatais e em empresas particulares. O governo vai bancar muitas dessas empresas para elas virem para cá. Vamos ter o crescimento do mercado externo, aumento das exportações e vai atrair muitas multinacionais por conta da nossa mão de obra barata, tá? Então, muitas indústrias vão vir para o Brasil nesse período. Bosch, né? Brastemp, Black & Decker, muitas vão vir para cá nesse período. Por quê? Também vamos ter mão de obra barata, redução de impostos, matéria-prima em grande quantidade. Qualquer manifestação por melhores salários eram duramente reprimidos.
Que indústria que não vai querer vir para cá, né? Poxa, eu tenho tudo que eu quero, mão de obra barata, matéria-prima, redução de impostos, e o povo ainda não pode reclamar. Tudo que eu quero. Então, muitos vieram para cá. E aí, né, o Brasil surge com aquela ideia ufanista, que o Brasil é o país do futuro, Brasil ame-o ou deixe-o, ninguém mais segura esse país, né? Inclusive, temos aí a vitória do Brasil na Copa de 70, que isso vai contar muito positivamente para o governo militar. Eles usam isso como propaganda política, tá? A industrialização contemporânea, né? Nós temos aí, está relacionada à evolução técnico-científica, né? Então, as indústrias contemporâneas, elas estão dentro desse meio técnico-científico, cada vez mais especializado, maior qualificação de mão de obra. Hoje, né, mão de obra especializada é necessário para muitas indústrias. Vai existir um princípio de desconcentração industrial. Quer dizer o quê? As indústrias não vão ficar mais somente em São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Elas vão para cidades vizinhas e hoje começam a se desconcentrar mais ainda. São os que nós chamamos de tecnopolos, né? Então, muita indústria indo para aquela região de São José do Rio Preto, né? Podemos colocar Campinas, nós podemos colocar aí várias cidades, né? São Carlos, cidades menores, tá? Pouso Alegre agora, né? Que está recebendo muitas indústrias. E temos aí o holding, que seria o controle de várias empresas mediante as suas aquisições. Então, o que acontece? Grandes empresas compram empresas menores para dominar o mercado, tá? Um exemplo de holding clássico é a Coca-Cola, que compra, né, todos os outros setores aí, claro, não extrapolando 70% do mercado. Importante para esse processo de industrialização, cafeicultura, né, para esse processo de industrialização, a cafeicultura, guerras mundiais, né, a indústria de base pelo Vargas, indústria de bens de consumo duráveis trazido por JK, o dinheiro de fora e os militares que, né, incentivam a vinda dessas indústrias para cá também, tá? Bem, os tecnopolos, que eu citei para vocês, centros industriais ou cidades, né, com conjunto de métodos de inovações tecnológicas, capazes de criar, reciclar, difundir tecnologia de ponta. Apoio de universidades, então os tecnopolos sempre têm grandes universidades ali, instaladas ali, né, e instituições de ensino como um todo. A mão de obra de elevado padrão técnico-científico, então por isso essas universidades, porque eu preciso de alguém especializado, né? Poxa, o cara vai trabalhar na IBM, que tem em Campinas. É necessário, né, que ele tenha uma mão de obra especializada, tá? Aqui temos a imagem de uma indústria, né? E aí temos um pouquinho sobre Sudeste. Pessoal, estão faltando 4 minutos e faltam poucos slides aqui. Qualquer coisa, se eu não conseguir terminar, vocês reconectem de novo, mais uns 5 minutinhos eu termino, tá? Eu vou tentar terminar antes de acabar o prazo. Então temos lá, ó. O Sudeste é responsável por mais da metade da produtividade industrial do país. São Paulo, 40% de tudo que é relativo à indústria é produzido lá, né? E 48% das pessoas que trabalham na indústria trabalham em São Paulo, tá? Temos ali, quando falamos em São Paulo, estou falando da cidade, do estado, né? Então, pega o ABC, Diadema, Osasco, Guarulhos, né? Essas regiões têm a maior concentração industrial da América Latina inteira. Temos aqui, né? Minas Gerais é o primeiro em produção de aço, vem aumentando cada vez mais a sua produção industrial, né? E tem aí uma abundância de recursos minerais que nós falamos. Algumas das grandes indústrias, Usiminas, Belgo Mineira, né? São algumas indústrias aí. Rio de Janeiro, um polo industrial, concentração naval, química, refino de petróleo, turismo, né? Temos lá CSN, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, nós temos a Siderúrgica de Barra Mansa, nós temos as termoelétricas, né? De Angra, Angra 1, Angra 2, tá? Região Sul, né? A segunda região mais industrializada,
né, mais importante para bens de consumo, como alimentos, frigoríficos, vinícolas, muito forte na produção de couro, tá? E forte colonização europeia naquela região sul. Região centro-oeste, norte e nordeste, né? Faltou um espaço aqui. A região nordeste é a terceira mais industrializada, tem muitos produtos minerais, alimentação, indústria de refino de petróleo, fumo, entre outros. E a região norte, temos lá o setor eletrônico em Manaus, apenas montadoras, Belém e Macapá. A região centro-oeste tem a mecanização das atividades primárias, então muitas e muitas máquinas estão ali fazendo, né, a extração da agricultura, utilizando a agricultura. E regiões periféricas, os chamados enclaves industriais, né, regiões periféricas que têm poucas indústrias, tá? Bem, a produção do espaço urbano, né? Aqui vai falar mais sobre a urbanização, o aumento da porcentagem, o Brasil, né, que começa com um processo acelerado de urbanização por conta dessa industrialização depois da guerra. O Brasil ultrapassa a população rural, a população urbana ultrapassa a população rural na década de 70, no censo de 70. Estima-se que por volta de 66, 67 estava ultrapassando, tá? E os dados de 2004 falam que 81% da população brasileira vive nas cidades, tá? Vivia nas cidades a partir dos anos 2000. Aqui nós temos um mapinha, um gráfico, perdão, falando sobre a porcentagem da população urbana, né? Nos anos 2000 ultrapassa os 81%. Aqui nós temos falando das causas do êxodo rural, que eu coloquei aqui, mas não é tão necessário falar agora, tá? Aqui nós temos, né, o processo aí da urbanização, da urbanização e desigualdades regionais, né? Regiões que vão ser mais urbanizadas, como a região sudeste, regiões menos urbanizadas, como a região norte. E claro que a desigualdade social está junto aqui. E o último slide, mostrando aí, né, a rede urbana brasileira, tá? Falando um pouquinho sobre essa parte urbana. Olha a grande concentração aqui, né, principalmente no litoral. Pessoal, esse finalzinho foi corrido, mas só para a gente não ter que conectar de novo, tá bem? Por favor, eu terminei com vocês, eu dei uma corrida aqui, terminei com vocês as aulas 13, 14, 15, 16 e também 17 e 18. Semana que vem eu começo a apostila nova. Por favor,